Olá, saudações a todos, inscritos no nosso canal, estudantes da educação básica e concurseiros, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Antônio, aqui do CPTEC, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da trigonometria na circunferência com o estudo das tangentes. Então, se esse assunto aí é do seu interesse, se você curte matemática e física, inscreva-se aí no nosso canal para você não perder nenhuma novidade aqui. Vamos embora para a nossa aula então? O eixo das cotangentes é esse eixo horizontal que você está vendo em amarelinho aqui, tá bom? Ele é tangente na circunferência trigonométrica nesse ponto que você está vendo aqui, que eu vou chamar de ponto A. Então aqui nesse ponto A é onde a tangente intercepta, tá vendo? Onde a tangente toca a circunferência trigonométrica, tá legal? É interessante você saber que o eixo das cotangentes ele é paralelo ao eixo dos cossenos. Em destaque aqui para você, o eixo dos cossenos, que é esse eixo também horizontal. Então, o eixo das cotangentes, ele é um eixo paralelo ao eixo dos cossenos. Tá legal, pessoal? Então, vamos pensar num arco de extremidade P aqui na nossa circunferência trigonométrica, não é? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ligar os pontos C e P, de modo que esse segmento PC intercepte o eixo das cotangentes. Esse ponto, que é o ponto de interseção do eixo do segmento CP com o eixo das cotangentes, eu vou chamar de ponto B. Então, nós dizemos que a cotangente desse ângulo X aqui, tá bom? Que coincide com o arco na circunferência trigonométrica, claro, o arco OP aqui, dizemos que o segmento AB, que você está vendo aqui, ó, é exatamente a cotangente do arco X. Então, aqui está a cotangente de x, tá bom, pessoal? Essa distância aqui do ponto A até o ponto B aqui no eixo das cotangentes. É importante você observar também que essa setinha em amarelo que você está vendo aqui, tá vendo? É a projeção da extremidade do nosso arco OP lá no eixo dos senos, tá vendo? Então essa distância aqui, ó, é o seno do ângulo X. Eu vou nomear esse ponto aqui, vou chamar esse ponto aqui de ponto M, tá ok? E o segmento MP, ele é o cosseno de X, tá certo? Esse segmento aqui, ele vai ter o mesmo comprimento aqui no eixo dos cossenos. Portanto, o segmento PM, né, ou MP, é o cosseno do nosso ângulo X, tá legal? E o segmento CM, ou MC, é o seno do ângulo X. Agora, olha que interessante, os triângulos ABC, o triângulo ABC, e o triângulo MPC, eles são semelhantes, tá legal? Eles têm os mesmos ângulos internos aqui, ó, de 90 graus e 90 graus aqui, tá legal? O triângulo ABC, ele é retângulo no ponto A, e o triângulo MPC, ele é retângulo no ponto M, tá bom? Como aqui, ó, o vértice C, tá vendo? Tem um ângulo comum, nós podemos afirmar que eles são semelhantes. Então, nós podemos afirmar que o segmento AB está para o segmento MP na mesma razão que o segmento AC está para o segmento MC. Bom, substituindo esses valores aí na nossa proporção, observe que o segmento AB é exatamente a cotangente do nosso ângulo X. O segmento MP é o cosseno do ângulo X, tá legal? Segmento AC é o raio da circunferência trigonométrica, que mede 1, e o segmento MC é o seno do ângulo X. Bom, fazendo esse cosseno de X aqui, ó, multiplicando aqui por 1,
observe que nós vamos chegar a uma relação fundamental da trigonometria muito importante. Chegaremos à conclusão que a cotangente de x é o cosseno de x dividido pelo seno de x. Isso é muito importante porque isso aqui é o inverso da tangente. Lembra da aula passada? Onde nós chegamos à conclusão que a tangente de um ângulo x é o seno dividido pelo cosseno? Como aqui nós temos o inverso, então nós podemos afirmar que a cotangente de um ângulo x é o inverso da tangente de um ângulo x. Essa relação é muito importante para a resolução de questões de prova. Então tá aí uma relação fundamental da trigonometria. A cotangente de um ângulo x é o inverso da tangente. Importante também saber o sinal da cotangente de um ângulo x, ok? Se um ângulo pertence ao primeiro quadrante ou esse arco nesse ângulo pertence ao terceiro quadrante, a cotangente de x ela vai ser maior que zero, ela vai ser positiva. No gráfico aqui, na nossa circunferência trigonométrica, observe, nós temos um arco x que pertence ao primeiro quadrante. Então, a cotangente de x é positiva, ou seja, desse ponto aqui da interseção do eixo das cotangentes com a circunferência trigonométrica para a sua direita aqui, cotangente é positiva. Desse ponto aqui para a sua esquerda, a cotangente é negativa. Ilustrado aqui na nossa circunferência trigonométrica, agora um arco do terceiro quadrante. Olha a extremidade do arco aqui, nesse pontinho P em rosa, tá vendo? O arco, ele está representado por toda essa região rosa aqui na nossa circunferência trigonométrica. Então, prolongando o segmento PC até bater lá no eixo das cotangentes, observe que a cotangente desse arco será positiva. Mas se o nosso arco na circunferência trigonométrica ele pertence ao segundo quadrante ou pertence ao quarto quadrante, a cotangente desse arco terá um sinal negativo, tá bom? Na circunferência trigonométrica nós temos aqui a ilustração de um arco cuja extremidade está no segundo quadrante, tá vendo? Prolongamento do segmento PC, bateu lá no eixo das tangentes, olha aqui o segmento AB, tá vendo? O segmento AB aqui, nesse caso, tá legal? Ele é negativo, ou seja, a cotangente desse arco aí, como está no terceiro quadrante, esse arco está no segundo quadrante, a cotangente vai ser negativa. A ilustração agora é de um arco do quarto quadrante. Observe que o nosso arco é toda essa região em rosa aqui, ó, que está por cima da circunferência trigonométrica, tá bom, pessoal? A origem está aqui nesse ponto O e a extremidade está aqui nesse ponto P. Prolongando o segmento PC até bater no eixo das cotangentes, está lá no ponto B, ou seja, a cotangente ela é negativa. Uma nota importante que nós temos que observar no estudo das cotangentes é que para um arco de 0 graus, π ou 2π, a cotangente ela não está definida. Isso porque para esses arcos ao qual mencionei, se você traçar na circunferência trigonométrica um arco de 0 graus, ou um arco de π radianos, ou um arco de 2π radiano, olha para o segmento PC aqui, ó. Ele será paralelo ao eixo das cotangentes. Logo, podemos afirmar que não existe a cotangente de zero, a cotangente de π e também não existe a cotangente de 2π. E também a cotangente de qualquer outro arco que seja côngruo a esses três aqui. Se quisermos, por exemplo, calcular o valor da cotangente de π sobre 3, qual é o procedimento? Bom, bem tranquilo. Sabendo que a cotangente é o inverso da tangente, pessoal, basta calcularmos a tangente de π sobre 3. Lá pela nossa tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, a tangente de π sobre 3, que é 60 graus, é a raiz de 3. Então, a cotangente de π sobre 3 vai ser o inverso da raiz de 3, ou seja, 1 sobre raiz de 3. É claro que aqui nós vamos racionalizar o denominador dessa fração, tá bom? Vamos multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3 para poder racionalizar o denominador dessa fração aqui. E aí nós vamos encontrar o valor da
cotangente de π sobre 3, que será igual a raiz de 3 sobre 3, pessoal. Então, é bem tranquilo você trabalhar com a cotangente, tá? Futuramente nós vamos resolver questões envolvendo essa relação trigonométrica, essa função trigonométrica aí que é muito importante para a resolução de questões. Tá bom, pessoal? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que tenha ficado bem esclarecido para você essa aula, tá bom? Se gostou, dê um like aí. Um grande abraço e até a próxima aula.